Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, finalmente vamos falar sobre a carta da temperança aqui no meu canal, falando sobre o tarô de forma lógica e racional, tá bom? Minhas leituras são voltadas para o autoconhecimento e ao autodesenvolvimento, ok? E eu estou fazendo uma série de vídeos falando sobre as cartas do tarô, como elas podem clarear as suas ideias, né? Para que você possa seguir na sua jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal de uma forma maravilhosa, tá bom? Bem, os meus serviços vão estar aqui na descrição do vídeo. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E se você já é inscrito, verifica se você tá com o seu sininho ativado. E gratidão a todos por estarem aqui. Muito obrigada a vocês que já me acompanham há algum tempo, ok? Bom, e hoje vamos então falar sobre a temperança, né? Começando aqui pelas cartinhas, normalmente sempre vem um anjo, né? Que está trocando a água de um vaso para o outro, né? Aqui há muito equilíbrio entre as ações, as emoções e a materialidade, né? A natureza, o fluxo natural das coisas. Aqui nesse outro exemplo, é um mesmo contexto, é uma mulher transferindo um líquido, que no caso está vindo quente, para um outro mais frio, né? Muito interessante. E aqui no nosso tarô mais moderno, é alguém no momento de pausa, né, do trabalho, conversando com outra pessoa, enquanto bebe alguma coisa, enquanto bebe uma água, enfim. Então, por essas cartas já dá pra ver que é uma carta que fala, é um arquétipo, né, que fala sobre um momento onde a gente precisa estar concentrado, um momento que a gente precisa estar prestando atenção na situação e ao mesmo tempo observando as coisas de fora, tá? Vamos então para as palavras-chave da temperança. A primeira questão aqui, a primeira palavra-chave é o tempo. Por quê? Quando a gente tá fazendo esse processo, por exemplo, de passar um líquido para outro lugar, né? A gente precisa entender que isso leva um tempo. Se a gente tirar o copo antes, a gente derruba. Se a gente não virar sei lá, se a gente simplesmente virar e deixar o líquido ali escorrendo, uma hora vai transbordar e a gente vai perder aquele líquido. Ou na hora de retornar, né? No momento que o pote enche e é necessário encher o outro de volta, ele pode não dar certo. Então a questão aqui é o tempo que as coisas levam para acontecer. É o processo natural da vida, das coisas, o momento que tudo precisa, o tempo que tudo precisa para se regenerar ou para se transformar ou para surgir, tá? A segunda palavra-chave é preparação, que vem muito disso, da necessidade da gente ir devagar para realizar as coisas, tá? De se preparar para realizar as tarefas que precisam ser feitas, de estudar antes de colocar o seu conhecimento em prática, coisas desse tipo. Também fala sobre paciência, né, que engloba tudo isso que eu já comentei também. Tranquilidade, aprender a agir com mais tranquilidade. Então, quando a gente acende esse arquétipo dentro de nós, a gente começa a respeitar o tempo das coisas, o tempo das pessoas. A gente se prepara, então, se é algo que eu gostaria muito, por exemplo, um relacionamento com alguém, se é algo que eu gostaria muito, eu olho para mim e eu me preparo para mim mesma, para vivenciar esse relacionamento, para vivenciar esse momento, entende? Então, a gente pode se preparar para tudo, se preparar para viver uma experiência no trabalho, se preparar para viver uma experiência de estudos, se preparar para viver uma experiência de relacionamento. E isso é muito interessante aqui nessa carta. Tranquilidade também. Quando a gente acende esse arquétipo, a gente tem muito mais tranquilidade para lidar com as situações da vida, tá?
aprendemos a esperar as coisas, né? Então, é muito do que eu falei na palavra-chave tempo. Espera aqui é nesse mesmo sentido, saber esperar o momento que as coisas precisam para as coisas darem certo, tá? Tolerância. Então, aqui também é o momento que a gente aprende a ter tolerância com as pessoas, ter tolerância com as situações ruins, tá bom? Poder passar por isso sem causar mais danos, com muita calma, ok? Também é uma carta que fala sobre equilíbrio, igual a força, né? Por favor, assista as outras cartas que também estão ricas em conhecimento para a gente poder usar na nossa própria vida, tá? Todos nós temos a luz e a sombra de todas as cartas dentro de nós. E o que acontece quando a gente sabe disso é que a gente se empodera, tá bom? Equilíbrio, então trazemos equilíbrio para nossa vida. A musiquinha acabou, tudo bem. Harmonia, então gente, a harmonia na nossa vida, a gente consegue harmonizar tudo, harmonizar o trabalho, harmonizar os estudos, harmonizar as tarefas, tá bom? Harmonizar os relacionamentos, principalmente. Por quê? Porque a gente entrega aquilo que é necessário entregar. A gente não entrega nem a mais nem a menos. A gente sabe o que é equilíbrio, a gente sabe o que é proporcionar, né? O que é reciprocidade, né? Calmaria, quando a gente aprende a ser mais calmo também, iluminamos esse arquétipo. Diplomacia, né? O quanto é importante isso hoje em dia, iluminar isso, né? Controle emocional, mais uma das cartas que fala sobre controle emocional. Eu acho que todas falaram na sua luz, né? Menos o diabo, mas controle emocional é essencial. Se você não tiver controle emocional, isso vai atrapalhar você, isso vai te tirar do equilíbrio, a harmonia, enfim. Então, mantemos a nossa vida equilibrada. Transformações sutis acontecem. Então, de repente, você para de responder aquelas coisas que antigamente você responderia. De repente, você para de reagir de acordo com o que você reagia, né? A determinadas situações. Moderação, então temos moderação nas nossas atitudes, moderação na hora de trabalhar, na hora de se relacionar, tudo com moderação, né? Sem exageros. Fluxo natural, então é quando a gente entra no fluxo natural das coisas, então eu lido com o que chega até mim, eu trabalho e eu realizo as coisas de acordo com aquilo que chega para mim, né? Então, se eu tenho uma ideia, chegou essa ideia para mim, então eu trabalho em cima dessa ideia. Eu tenho uma tarefa, chegou essa tarefa até mim, olhei e falei, tem que fazer isso, eu vou e realizo. De uma forma fluida, tá? Adaptação, então é quando a gente se adapta às situações, é quando a gente se adapta a um novo emprego, se adapta a uma demissão, se adapta a um relacionamento, se adapta a um término, tá? A gente se adapta, a gente não busca controlar, como no diabo, né? Fluxo contínuo, então também manter a constância em tudo que a gente faz, em tudo que é necessário fazer, que também traz como consequência tudo o que eu já falei antes, tá? Interação entre opostos. Então, aqui é quando a gente consegue lidar com pessoas diferentes de nós. E isso ser fácil, ser interessante, não ser um problema, tá? Também fala sobre cura, né? Porque quando a gente tem uma ferida e a gente limpa essa ferida, a gente não faz coisas para abrir mais essa ferida e a gente dá o tempo para essa ferida cicatriza, né? Quando a gente se cuida, a gente harmoniza os nossos alimentos, tem moderação na nossa comida, né? Alquimia emocional e espiritual. Então, conseguimos cuidar da nossa energia emocional, né? Do nosso emocional,
muito com a força do espiritual. Então, muito através de orações, muito através da conexão com o divino, que é a próxima palavra-chave, tá? Propósito maior. Então, essa carta fala sobre propósitos maiores, né? Os propósitos maiores da vida a respeito das coisas. Quando a gente passa por uma situação muito dolorosa e a gente tá com a nossa temperança iluminada, todas as situações que a gente enfrenta têm um propósito maior, tá bom? Só um minuto. Continuando. Sabedoria nas ações, então a gente tem um tempo, a gente pensa, pondera, ponderação também é uma palavra-chave dessa carta, tá? Que é a próxima. Então, assim, a gente pondera muito bem em qual ação tomar em cada situação que a gente enfrenta, e isso faz com que a gente tenha mais sabedoria na hora de tomar alguma atitude, tá bom? Autocontrole, então quando a gente ilumina a temperança na nossa vida, temos mais autocontrole na hora de reagir situações, na hora de se expressar principalmente, tá? Sincronia, a gente tem capacidade de entender a sincronia das coisas, então de repente você percebe que tem algo tentando te incomodar e de repente você percebe que várias situações acontecem ao mesmo tempo para te tirar do eixo. E aí você está consciente disso, porque você consegue ponderar, você percebe o tempo e todas essas outras questões que eu falei anteriormente. Eu não sei se você percebeu, mas essa carta tem uma energia tão leve, tão sutil, tão assim, espiritual mesmo, tão etérea, né? Por isso que tem essa energia aqui, é tão etérea essa carta, uma energia tão sutil, que parece que não faz sentido, que não tem uma objetividade, por exemplo, como na carta do diabo, como na carta do enforcado, da imperatriz, enfim, da maioria das outras cartas. Mas é porque não é uma coisa material, essa energia da temperança não é uma coisa natural aqui na matéria, é uma coisa que precisa de um trabalho, sabe? Profundo. E a próxima palavra-chave é unificação. Então, quando a gente une todas as coisas, une todos os seres, une todas as circunstâncias, boas e ruins, a gente deixa de fazer essa separação entre o que é bom e o que é ruim, o que é certo e o que é errado, e a gente busca apenas fazer o bem, né? Fazer o bem para si e para o outro, por mais que o outro não esteja com o mesmo pensamento, porque a gente quer cuidar da nossa energia, somos a temperança. Então, não é o outro que precisa ser calmo, ser tranquilo, respeitar o tempo, é a gente que precisa usar a nossa força para isso. E é isso que faz a diferença, porque a gente só faz a diferença através do exemplo. Ninguém muda ninguém por dar aulas, ou por ser professor, ou por mandar, ou por aconselhar. Ninguém muda, só a gente mesmo, né? No trabalho, indica período de adaptação e aprendizado contínuo. Então, quando a gente entra num trabalho diferente, ou quando a gente entra numa situação de vida diferente, lembrando que trabalho, para mim, aqui, é tudo que a gente experiencia na vida, porque tudo é um gasto energético, então tudo, tá? E período de adaptação e aprendizado contínuo é justamente aprender a lidar com todas essas circunstâncias que vêm até você, que demandam da sua energia, tá? Necessidade de equilíbrio entre esforço e descanso, que é a questão da moderação também. Eu não vou repetir o que eu falei anteriormente, mas vale para todas as circunstâncias aqui, tá? Bom momento para conciliar diferentes talentos e projetos. Então, é quando você pode explorar de todo o seu conhecimento para fazer uma atividade específica. Você pode tentar, né? Isso vai ser bom, vai deixar mais interessante e único o seu trabalho, tá? Requer paciência para conciliar, não, requer paciência para crescimento profissional. Então, aqui
é assumir que tudo leva um tempo. Não dá para você entrar num projeto ou num trabalho hoje e amanhã você já ser o máximo desse trabalho. Não, você precisa do seu tempo e do reconhecimento que vem com o tempo, né? Então é necessário paciência para isso. Indica bons relacionamentos interpessoais no ambiente de trabalho, né? Por quê? Porque você consegue conciliar, entender que as pessoas são diferentes, respeitar o espaço e o tempo do outro, ter uma preparação para conseguir entrar nesse ambiente e não causar um desconforto, ou se alguém te deixar desconfortável, não reagir de forma negativa ao ponto de deixar tudo mais desconfortável, né? Pode sugerir colaboração e mediação de conflito. Pode sugerir colaboração e mediação de conflito, que é justamente isso que eu acabei de falar. Então, acontece um conflito, mas aí nesse caso seria com outras pessoas. E você entra nesse conflito de forma inteligente, de forma respeitosa, sem atacar nenhum dos lados, sem ficar de nenhum dos lados, de forma impessoal, alertando o problema em si. Olha, esse tipo de situação é ruim para a nossa empresa, porque precisamos de uma empresa que seja colaborativa, tá? Ética no trabalho. Vamos ter ética no trabalho. É um exemplo, tá? Mas, claro, isso de forma mais profunda, bem pensada, com sabedoria, né? Sem agir assim por impulsinho. Bom. Trabalho voltado para a cura, espiritualidade ou artes pode ser favorecido nesse contexto. É interessante, porque quando eu pensei em fazer o meu canal há um ano atrás, há mais de um ano atrás, eu tirei uma carta e veio a carta da temperança. E é sobre isso. É uma coisa que leva tempo, é uma coisa que precisa de preparação, é uma coisa que precisa de experiência, né? De, como diz aqui, adaptação e aprendizado contínuo. Então, todo vídeo que eu postava era um aprendizado ou uma adaptação para entender o que eu deveria fazer. E aí hoje eu já estou tão bem estruturada que eu estou incluindo coisas diferentes, que seria outros conhecimentos. Então ali eu só fazia as leituras práticas ali, pá. Depois, agora eu estou inserindo o conhecimento em si do tarô, para ajudar vocês a entenderem exatamente como esse conhecimento, esses conselhos que eu trago aqui através das leituras podem ajudar você no seu desenvolvimento pessoal e espiritual, tá bom? Bom, no financeiro, quando aparece essa carta, sugere uma situação estável, mas crescimento lento e gradual. Então, é uma situação estável, com crescimento lento e gradual. Então, tá sempre evoluindo, se manter a estabilidade, tá? Necessidade de moderação nos gastos e investimentos, equilíbrio, tá? Bons resultados vêm com paciência e planejamento, quando aparece a temperança na questão financeira, numa questão financeira. Pode indicar ganhos equilibrados, mas sem excessos, tá? Então, ganhos equilibrados, mas sem quantias exorbitantes. No amor, indica relacionamentos baseados no respeito, paciência e harmonia. Lembrando que o amor é relacionamento no geral, tá? Tudo que envolve amor, relacionamento familiar, de amizades e românticos, tá? Então, quando a gente acende o arquétipo do arcano da temperança, os relacionamentos são baseados no respeito, na paciência e na harmonia, tá? Conexão emocional e espiritual entre os parceiros e entre as pessoas que se relacionam. Então, é natural, você abre seus olhos, você abre o seu terceiro olho e você começa a entender por que aquele ser humano está na sua frente, por que sua mãe é daquele jeito, por que seu pai é daquele jeito, por que seu irmão é daquele jeito, por que seus primos é daquele jeito, e por que você é diferente deles. E o quanto que a vivência deles, a forma deles serem, ajuda você a se autoconhecer e a se desenvolver como ser humano, tá?
Momento de aprendizado sobre equilíbrio emocional na relação. Então, numa questão de amor, quando aparece essa carta, é um momento de aprendizado sobre equilíbrio emocional na relação, tá? Pode indicar necessidade de ajustar expectativas e encontrar um meio termo. Então, eu exijo desse meu parceiro, dessa pessoa que eu convivo, X postura, mas não é muito fácil para esse ser humano. Então, eu preciso encontrar um meio termo de saber qual é o meu limite para aturar certa situação e o que a pessoa pode me entregar. Preciso encontrar um meio termo, tá? Para solteiros, sugere um período de autoconhecimento antes de se envolver romanticamente. Então, quando cai uma carta dessa para pessoas que estão solteiras buscando um relacionamento, é a hora de ter autoconhecimento, de buscar o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal antes de se relacionar, se conhecer melhor, tá? Entender melhor como funcionam suas emoções e tudo isso, ok? Seus defeitos, suas qualidades. Também, por último, relações saudáveis se constroem no tempo certo. Então, aqui, quando aparece essa carta, é indicado que relações saudáveis acontecem, né, nesse contexto, no tempo certo. Então, com experiência, adaptação e aprendizado contínuo. Tá vendo? Tudo é trabalho e a gata tá aqui, dando trabalho. O conselho dessa carta é: confie no processo e mantenha o equilíbrio entre razão e emoção, ação e paciência, permitindo que tudo se ajuste naturalmente no tempo certo, tá? Agora, no negativo dessa carta. Então, obviamente, fala sobre impaciência. Então, não tem paciência com nada, não tem paciência com ninguém, não tem paciência para nada, tá? Estagnação, não tem movimentação nenhuma, não busca nenhum tipo de atualização, nenhum tipo de melhoria, nenhum tipo de mudança, fica parado. Passividade excessiva, então é aquela pessoa que é tão passiva que pode chegar alguém e agredir ela, que ela simplesmente não reage, não pede ajuda, não faz nada, tá? Falta de adaptação. Passividade excessiva é a pessoa que se permite ser ferida diretamente, não toma atitude nenhuma, porque não tem temperança. Se tivesse, saberia que alguma ação precisaria ser tomada com sabedoria, mas precisaria ser tomada, tá? Falta de adaptação, então não aceita o processo de adaptação das situações. Indecisão, então não toma posicionamento nenhum, não consegue ter ponderação sobre as questões e tomar ações sábias, tá? Frieza emocional, então é aquela pessoa que desliga o botão emocional, não consegue ter compaixão, carinho, nem nada do tipo por ninguém, tá? Resistência a mudanças, como eu já comentei, desequilíbrio e procrastinação. São esses os registros da temperança. Bom, eu acredito que eu tenha falado tudo que eu precisava falar para vocês a respeito dessa carta. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado e iluminado um pouquinho mais sobre as nossas capacidades. Lembrando que todos nós estamos ou na luz ou na sombra de cada cartinha. Vai lá na playlist, assiste as outras cartas para que você possa se conhecer, conhecer as suas dificuldades e as suas potencialidades, como você funciona, quanto por cento você tá mais para qual lado, sabe? Faça isso por você. Eu vou tentar fazer para vocês um questionário. Nossa, isso vai ser muito legal. Eu vou projetar isso, depois eu venho avisar. Mas, enfim. E é isso, os meus serviços vão estar aqui na descrição e lá na comunidade, tá? Se inscreve se você não for inscrito e ativa o sininho, ou se você já é inscrito, confere se você ativou o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho e até breve. Vocês sejam abençoados com muito amor e muita luz.